Olá, meus queridos, boa noite, graça e paz da parte do nosso Deus. Nós estamos aqui reunidos para mais um culto no nosso lar, na tranquilidade da nossa casa. Nós estamos recebendo as orientações de Deus, a mensagem de Deus ao nosso coração, e é isso que nós queremos, é isso que nos faz crescer e é isso que aumenta a nossa fé. Vamos orar nesse instante. Pai querido, Deus bondoso e santo, Deus justo, Deus soberano, louvado seja o teu santo nome, pelos privilégios que o Senhor concede a nós, por estarmos, ó Deus, vivendo mais um dia em nossas vidas, mais uma semana, e te agradecemos, ó Deus, pela manutenção do Senhor, pela provisão do Senhor e pela direção que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pedimos a tua bênção para o estudo da palavra, em nome de Jesus. Amém. Abriremos as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 19 até o versículo 25. Hebreus 10, de 19 a 25, que diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Louvado seja Deus pela palavra. Vamos ouvir nesse instante uma música. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar.
Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Meus queridos, quando nós abrimos a Bíblia na carta aos Hebreus, é importante a gente pensar no contexto dela. Para quem ela foi escrita? Qual o objetivo do autor da carta aos Hebreus ao escrever o que nós encontramos nela? E nós encontramos diversos temas: encorajamento, motivação, estímulo, fé, esperança, convicção, certeza. Ou seja, o autor aos Hebreus, ele consegue dar uma grande explanação relacionada à nossa fé, à nossa vida cristã e à nossa conduta cristã. Então, diante disso, ele estava escrevendo para cristãos perseguidos. Por isso que, e não só perseguidos, mas cristãos que estavam a ponto de desanimar, a ponto de desistir da fé, em decorrência das perseguições, em decorrência do fato de que eles provavelmente faziam determinadas aplicações, dizendo que somos cristãos, como nós fazemos no dia a dia. Eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu sou fiel. E a gente começa a fazer essas aplicações para deduzir então que nós não podemos, não merecemos sofrer ou estar passando pelos determinados tipos de situações angustiantes na nossa vida. Aqui no capítulo 10, o autor aos Hebreus, esse capítulo 10 podemos dividi-lo pelo menos de duas maneiras, em duas partes. Ele começa o capítulo 10 fazendo determinadas comparações, e ele vai finalizar o capítulo 10 com desafios, que é outro tema da carta. Desafio, nos desafiando a ter uma vida cristã autêntica, pura, verdadeira, confiante em Deus, independentemente das circunstâncias que nós estivermos vivendo. E ele então faz algumas aplicações, ele fala da comparação do passado, a inferioridade dos cordeiros terrenos, que o apóstolo então, dia após dia, melhor dizendo, que o sacerdote, dia após dia, entrava no Santo dos Santos, entrava ali para levar aquele sacrifício como parte do pedido a Deus pelo perdão dos pecados. É tanto que aqui no capítulo 10, versículo 4, o autor diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então ele fala dessa ideia de que o sacerdote, lá no versículo 11, o sacerdote se apresenta todo dia a exercer o exercício sagrado, o serviço sagrado, e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Então ele faz essa comparação alusiva à superioridade do Cordeiro Celestial que é Cristo. Então quando ele faz essa comparação e nos leva a enxergar, a olhar para Cristo, a enxergar para o sacrifício de Cristo, e não só nos leva a olhar para o sacrifício de Cristo, mas ele nos leva também a enxergar que o sacrifício de Cristo nos leva à presença de Deus. O sacrifício de Cristo nos levou à presença de Deus. E aqui, então, a partir do trecho que nós acabamos de ler, versículo 19 até o versículo 25, nós então estamos percebendo que o autor está dizendo que no momento que Jesus Cristo morria na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo derramava o seu sangue
na cruz do Calvário, muitos milagres, muitos benefícios ocorriam, aconteceram, estavam acontecendo para beneficiar o povo de Deus, aqueles que de um lado anteriormente eles não podiam adentrar o Santo dos Santos. Então a gente vê aqui nesse texto que nós acabamos de ler que todas essas comparações que ele faz e agora nos levando a enxergar os benefícios da morte de Jesus e o que ela proporciona para nós em termos de alegria de estarmos na presença de Deus. Então ele fala do aspecto da natureza espiritual para as nossas vidas. É por isso que ele introduz a carta dizendo que tendo, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 27, no versículo 51, nós encontramos o seguinte: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, quando o véu se rasgou, nós agora temos esse acesso. E esse véu que se rasgou, aqui em Mateus capítulo 27, 51, tratava-se do véu do tabernáculo que bloqueava a entrada para o Santo dos Santos, à luz do que nós encontramos em Êxodo, capítulo 26, versículo 33. E o significado espiritual disso para nós, para as nossas vidas, representa nos dias de hoje e representou da morte de Cristo para cá o acesso que nós agora temos à presença de Deus. Esse acesso está aberto. Não existe mais nada que venha bloquear, não existe mais nada que venha a impedir o nosso acesso até a presença de Deus, e nós precisamos então entender isso de uma maneira espiritual extremamente convicta e profunda. E o que o autor diz aqui para nós? No versículo 19 ele fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez, ou seja, tendo ousadia, tendo garra, tendo coragem, tendo forças para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e nós encontramos isso nos versículos 19 a 20 que eu acabei de ler. Aí então a gente vai entender que, além de ser um novo e vivo caminho traçado por Jesus ou aberto por Jesus à presença de Deus, ele, Jesus, agora é o nosso grande sumo sacerdote. É ele que verdadeiramente agora nos conduz à presença de Deus. E aí nós podemos olhar isso como um grande privilégio para as nossas vidas. E esse privilégio agora não pode ser desconsiderado por nenhum de nós. Ele agora é o sacerdote que nos leva à presença de Deus, e aqui agora nós entendemos espiritualmente como a casa de Deus. Então, se eu estou falando de casa de Deus, eu estou falando do templo sagrado. A função do sacerdote era exatamente essa, a de conduzir o povo até a casa de Deus, até a presença de Deus. Ainda que naquele tempo apenas o sacerdote adentrava o Santo dos Santos, levando o sacrifício e apresentando os pecados. Então não há o que temer, nós não temos mais nenhuma barreira, porque ele, Cristo, como sendo o grande sacerdote, ele que cuida da casa de Deus, ele que zela da casa de Deus, ele que nos protege, e a casa de Deus é a igreja, e é ele que vive intercedendo por nós. Então, quais as aplicações que nós podemos, então, agora, diante desse texto que nós lemos, quais as aplicações que nós podemos fazer aqui para a nossa vida, baseados nesse texto e principalmente a partir do versículo 22.
Porque nós sabemos então, no versículo 21, que nós temos como grande sacerdote Jesus sobre a casa de Deus. Primeira lição, primeiro privilégio, primeiro benefício no versículo 22 ele diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Primeira coisa, meus irmãos, nós devemos nos aproximar mais de Deus. Diante de qualquer circunstância difícil nas nossas vidas, e principalmente agora tendo essa convicção e essa certeza de que Jesus abriu todo o espaço, Jesus abriu a passagem para nós. E quando nós falamos de abrir a passagem, era aquela ideia de que nós chegávamos diante de determinado local e tudo estava bloqueado, impedido. Eu tive a experiência, o privilégio de trabalhar na FUNAI, e a gente viajava muito para as aldeias indígenas, para diversos locais, e eu tive o privilégio também de passar por determinadas regiões na selva amazônica, aonde você olhava, era apenas aquela mata densa, em que você não conseguia encontrar ali uma trilha, um caminho, uma passagem. Então, os índios que nos conduziam para os determinados locais aonde nós tínhamos que realizar o nosso trabalho de campo, eles iam à frente com facões e foices, abrindo picadas, cortando a mata e fazendo picadas para que então a nossa equipe pudesse ir avançando até nós chegarmos ao local que nós queríamos. O texto que nós lemos aqui, quando fala de que Jesus abriu o caminho, é essa ideia. Nós não tínhamos uma orientação, nós não tínhamos uma direção para nos aproximar de Deus, para chegarmos até Deus, para estarmos na presença dele, porque o pecado nos impedia, muitas coisas nos impedia disso. E agora o autor diz: tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo caminho que Jesus consagrou, abriu pelo véu, abriu pela sua carne, pela sua morte. Nós então agora temos certeza, convicção de que podemos, isso significa segurança. Então, queridos irmãos, o versículo 22 é um desafio: aproximemo-nos de Deus, cheguemos até o Santo dos Santos, até a casa de Deus. Segunda ideia, segunda lição que nós podemos aprender aqui à luz desse texto que lemos, está no versículo 23, que diz assim: guardemos, pois, a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Guardar no coração é trancar no coração, é nós estarmos professando, declarando a nossa esperança no Deus fiel, no qual estamos chegando à sua presença. Nós precisamos então demonstrar que essa declaração de fé que nós temos, ela é grandiosa, ela é esperançosa. E quem crer no coração, segundo o apóstolo Paulo fala em Romanos 10, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo nos fala lá que quem crê com o coração, confessa com a boca, declara com seus próprios lábios das coisas relacionadas à salvação, a respeito da salvação. E ao sermos então beneficiados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o versículo 23 nos diz agora que nós nos tornamos testemunhas disso. E o conteúdo disso que nós estamos falando, a parte mais abrangente disso que nós estamos falando, é a esperança de que o Deus fiel cumprirá todas as suas promessas relacionadas a nós. Por isso que o autor aqui no versículo 19 nos diz que nós devemos nos
aproximar mais de Deus na nossa vida devocional, no nosso estímulo, no nosso exercício da prática da própria vida cristã que tem, e ele diz que isso exige de nós intrepidez, exige de nós coragem, exige de nós garra. Nós estávamos aí há alguns meses sem podermos, posso fazer um paralelo aqui, sem podermos adentrar no Santo dos Santos, sem podermos adentrar na igreja. Nós estávamos há alguns meses e provavelmente o anseio do nosso coração era esse. E aí o autor está dizendo que isso exige intrepidez, isso exige coragem, isso exige garra, isso exige vontade. É o que nós precisamos ter. Depois a outra lição que nós aprendemos aqui, à luz do versículo 24, ele diz que nós precisamos considerar e estimular uns aos outros a amar e a praticar boas obras. O que diz o versículo 24? Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimular ao amor e à prática das boas obras. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário é a maior prova de amor de Deus por nós. E nós agora precisamos expressar esse amor de Deus a partir da prática das boas obras. Nós temos que aprender isso. Nós precisamos então agora nos estimular uns aos outros, chegar para o meu irmão, chegar para o seu irmão e dizer: eia, vamos, porque essa se torna a maior evidência da nossa salvação, a maior evidência de que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário valeu, portanto, a nossa conversão. O evangelista João, na primeira carta, capítulo 3, do versículo 14 a 16, ele nos diz lá que nós não devemos amar só de palavras, mas com prática de boas obras, de obras com ação. E é esse estímulo que nós precisamos fazer uns para com os outros, estimular, nos fortalecer mutuamente. E a igreja de Deus, a casa do Senhor, o tabernáculo, o santo dos santos, claro que essa era uma figura da época, mas eu estou aqui querendo fazer uma contextualização para você entender o que significa santo dos santos. Antes nós não tínhamos o templo. Depois, quando nós tivemos o templo, fomos levados a fechar por conta de situações adversas. Mas agora o templo está aberto. Agora nós estamos fazendo cultos, 2 cultos semanais, um às 9 da manhã, outro às 18 horas. Então nós temos as oportunidades de estar lá, de congregar, de evidenciar isso na nossa vida. E o que o autor então agora nos diz no versículo 25 do texto que nós lemos, de Hebreus 10, de 19 a 25, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Ele está pedindo, ele está dizendo: olha, não deixem de congregar, não deixemos de congregar. Quando o cristão, quando o crente está bem relacionado com Deus, quando o crente tem vida com Deus verdadeira, profunda, ele tem paz e ele tem prazer no seu coração e alegria em ir à casa de Deus. Ele não se afasta. Estávamos isolados, estávamos impedidos, mas agora não. Agora podemos ir. Agora podemos cultuar. Ainda de forma limitada. Mas já foi um grande passo, já foi um grande avanço para todos nós. Podemos ir ao culto, podemos ir de manhã às 9, podemos ir às 18 horas, ou podemos escolher um desses 2 horários, além dos benefícios que temos recebido semanais de ter a palavra de Deus em nossa casa. Eu quero aqui
concluir fazendo essa consideração a você, meu irmão, com muito carinho, com muito temor, com muito tremor diante de Deus. Eu quero te estimular a ir à casa de Deus, a retornar, a voltar. Você que pode, você que não está impedido por algumas restrições de saúde, por algum motivo, você que não está impedido, eu quero aqui fazer minhas as palavras do autor aos Hebreus, que estava estimulando aqueles irmãos, dizendo: não deixemos de congregar. O crente que tem bom relacionamento com Deus, ele tem prazer e alegria em ir à casa de Deus. A gente pode entender que a cruz de Cristo agora nos tornou família de Deus. E aí nós temos prazer em nos reunir lá na presença dele. Eu quero deixar essa palavra com você, meu amado irmão, minha amada irmã, para que você reconsidere isso e pense. Tenha coragem, tenha ousadia, tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos, porque o caminho foi aberto. Cristo já fez o sacrifício por nós, Ele morreu por nós e Ele nos beneficiou em relação àquilo que nós estávamos impedidos. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Que Deus nos abençoe. Se eu pudesse continuar, se tivéssemos tempo aqui para dar uma explanação maior, nós então agora poderíamos dizer, à luz dos versículos 26 em diante, que nós precisamos evitar o juízo de Deus sobre as nossas vidas. É o que ele vai falar a partir do versículo 26 em diante. Então não deixemos de congregar. Vamos lá, vamos ter intrepidez, vamos ter ousadia, vamos ter coragem. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Deus amado, em Cristo Jesus eu quero te louvar, em Cristo Jesus eu quero te bendizer, porque nós estamos tendo o privilégio de acesso até a presença do Senhor no templo. Estamos na presença do Senhor todos os dias, em qualquer local, em nossa casa, na rua, no trabalho. Mas a parte mais simbólica para as nossas vidas é a ideia da presença do Senhor no templo. E nós estamos indo para te cultuar. Portanto, Deus, nos ajude a continuar congregando, nos fortalecendo mutuamente e nos estimulando mutuamente. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Força, coragem, intrepidez, ousadia.